A gente tem aqui na Flórida, né, nessa parte nossa da Flórida, uma comunidade hispana muito grande, né? Então eles falam, e é bom ter essa convivência, que são nossos vizinhos no nosso continente. E uma curiosidade, eu sou filho de espanhol, neto de espanhóis de ambos os lados, mas meus avós falavam espanhol, mas eu não me dei muita conta, não me dava conta disso aí, como eu vim entender aqui e observar na fala de nossos irmãos hispanos, muitos deles. Eu achei curioso, por exemplo, quando um hispano derruba um copo, por exemplo, ou um prato, e quebra, ele nunca fala eu derrubei o copo. Ele fala se me cayó. Se me cayó el vaso e se rompió. O copo caiu de mim e quebrou. O copo se me caiu, o copo caiu de mim. Eu não tive culpa nenhuma. Foi culpa do copo. Cadê a minha esposa, Marilúcia? Olha lá. Então, a próxima vez que eu quebrar um prato, não fui eu que quebrei. O prato caiu de mim e se quebrou. Porque a gente tem realmente uma dificuldade muito grande em admitir certas coisas. Principalmente o que a gente faz de errado e que causa algum resultado negativo. É difícil. A gente procura de todas as maneiras arrumar uma desculpa, na verdade, né? A psicologia chama isso de dissonância consciencial. Então você tem aquele negócio na consciência que está te remoendo, mas você não quer admitir a culpa. Então você arruma um subterfúgio, alguém a culpar, né? Não é fácil você admitir o erro, mas é uma necessidade. Então o nosso tema de hoje, o que eu proponho, porque sim, a gente faz muitas coisas, a gente toma muitas decisões e muitas coisas que acontecem na nossa vida. Claro que a gente não tem controle de tudo, mas muito das coisas são coisas que nós trouxemos pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pensamentos, sentimentos, etc. Então, nós não temos que culpar ninguém, porque a decisão foi nossa. Então nós temos o livre-arbítrio, vamos falar mais sobre isso. Então a gente tomou decisões, alguma coisa que a gente achou que era certo, normalmente não era, não tem nenhum problema nenhum, vai acontecer coisas, resultados desagradáveis, como vão ocorrer agradáveis, mas partiu de nós. Nós não somos forçados a fazer aquilo que não queremos fazer. Nós fazemos por nossa livre e espontânea vontade. O que a gente acha que vai fazer, que vai dar errado, a gente também tem a mesma força, o mesmo poder de não fazer, porque já está sabendo que vai dar errado. Não é? Então, quando der errado, não tem que culpar. A culpa foi sua, não foi do mercado, da bolsa de valores, não foi da pandemia. A culpa foi do nosso. E não tem problema nenhum, vergonha nenhuma em admitir, porque a gente vive... A nossa vida ela é de tentativa e erros. Nós somos espíritos ainda evoluindo, somos espíritos em progresso e aprendendo. Então os nossos erros eles servem para nos ensinar. E nessa parte da evolução é até glorioso para nós admitir o erro. Puxa vida. Aproveitando os nossos irmãos latinos, meti la pata. Então, metemos a pata, tiramos a pata e continuamos a nossa batalha até aprender. Às vezes não vamos nem aprender nessa vida.
mas vamos tirar proveito das lições e utilizar e tomar decisões mais corretas no futuro. Então nós temos aqui na nossa doutrina espírita, na nossa literatura espírita, que é basicamente onde as informações estão, nós temos todos esses subsídios de entender porque as coisas nos dão errado. E de entender que são realmente nossa maneira de viver ou de entender as coisas que pode trazer esses infortúnios nas nossas vidas. Então a gente está aqui para aprender. E o fato de a gente estar aqui hoje sentado nesse centro espírita foi justamente, como eu já falei várias vezes, chegou um momento que a gente quis entender melhor as nossas vidas. Por que a gente passa pelas coisas que a gente passa? Por que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem? Então nós já atingimos um nível de consciência que a gente quer saber para evitar. E para melhorar, e para evoluir. Então o fato de estar aqui sentado nessas cadeiras na mesa, pode sentar na mesa também, tem comida bastante. É justamente por isso, fomos trazidos aqui, viemos de livre e espontânea vontade, para aprender um pouco, para ver se essa filosofia, essa ciência e essa religião que é o espiritismo, se ela tem algum subsídio para nos ensinar. E tem, porque a sabedoria ela não é específica de uma religião, algumas têm mais e são diferentes, mas filosofias, religiões, ela tem um desses objetivos, de ensinar, de dar instrução, de mostrar o caminho. O Evangelho de Jesus, por exemplo, ele ter vindo aqui na Terra para ensinar, para deixar ensinamentos. Tem esse objetivo, aqui estão as diretrizes para você ser mais feliz do que infeliz. Porque a gente já sabe que aqui na Terra a felicidade não é geral nem total, mas podemos ser tão felizes quanto, como diz, como aprendemos no Espiritismo, essa vida aqui na Terra, um planeta, nos comporta. Então seremos tão felizes quanto. E muitos dessa felicidade ou infelicidade tem a ver conosco, com a maneira que pensamos, que agimos, que sentimos, que atuamos. Tem a ver. E da mesma maneira que a gente faz coisas que podem trazer esses infortúnios, a gente tem condição, o mesmo poder, de mudar e melhorar. É só tomar um rumo diferente. Como diz tem um ditado que se você toma um trem para o destino errado, para onde você não quer ir, todas as paradas que o trem vai dar, vai estar errado. Você não está no destino certo. Então, quando você sabe o destino que você vai, todas as paradas são corretas, porque faz parte daquele caminho com aquela estação, aquele objetivo final. Então, nós temos, quando as coisas dão errada conosco, as coisas dão erradas conosco, a gente tem costuma perguntar, né, por que isso aconteceu comigo? Por que não aconteceu com o outro? Eu sou infeliz. Tudo acontece comigo, tudo dá errado comigo. Com as pessoas, não. Então a gente pergunta, por que eu? E nós temos uma resposta muito interessante e legal, dada por André Luiz a essa pergunta, por que eu? Então nós ouvimos dele que tudo que você fizer hoje, de bom ou ruim, algo de força equivalente ou beneficiará ou prejudicará no futuro, seja nesta vida ou na próxima. A cada um será dado conforme sua obra. Não há como escapar das leis de Deus. Lei de causa e efeito, ação e reação. Então não tem jeito, não tem uma ação sequer que nós fazemos, seja ela qual for, que não vai ter um resultado. Todas terão uma consequência, que pode ser boa ou ruim, conforme, como diz André Luiz, é essa força equivalente, que vai nos beneficiar ou prejudicar. Depende, se a gente fizer tudo certinho, tá, do caminho certo, faz todas as coisas éticas, morais, teremos benefícios. Se fizermos coisas erradas, e sobretudo consciente, às vezes a gente faz coisa errada e inconsciente, a gente não sabe, não sabia, que aliás é muito usado mesmo que a gente sabia, né?
Mas o não sabia é uma maneira de aliviar aquela dissonância da consciência. Mas muitas a gente faz porque acha que vai dar certo, mas não vai dar. Então, como a gente toma essas decisões e faz essas coisas de bom ou de ruim, vai ter, sempre bom ter inconsciência que vai ter um efeito. E a gente vai ter consciência também que vai depender de qual é essa causa. A gente sabe, porque a gente sabe como que a gente age. A gente sabe a qualidade de nossos pensamentos. A gente sabe a qualidade de nossos sentimentos. A gente sabe a qualidade de nossas ações, que ações tomamos. Nós sabemos claramente todos os dias. Então, com isso em mente, a gente vai saber, bom, se tem uma lei de causa e efeito, de ação e reação, e vai trazer um resultado, pode esperar. Não tem, pode esperar. Talvez o resultado negativo não seja de imediato. Ou como o André Luiz está falando aqui, talvez nem seja nesta vida. E esse o porquê eu, por exemplo, de você fala, puxa vida, mas eu sou tão bom, sou tão ético, sou tão moral e que ajuda as pessoas e tudo acontece de ruim comigo. Então, alguma coisa está errada. Então, como estamos vendo aqui, às vezes a gente até ganha um crédito, passa essa vida batida, mesmo metendo lapata, mas uma hora a conta chega. A conta chega. Eu tenho eu assisti um filme faz um tempo, muito bonito. Se fosse uns 20 anos atrás, eu acho que até conseguia lembrar o nome. Mas agora a memória falha. Mas está no Netflix. Bom, é um garoto que mora no Bronx. Morava isso nos anos 80, acho que foi, nos anos 80. E num bairro que tinha gangue, tráfico, essas coisas. E esse menino, e aí tem um assassinato de um outro membro, de um outro traficante, essas coisas. E ele era menor de idade, acho que ele tinha 16 anos, alguma coisa. E ele estava passando por perto, ele e um outro rapaz. E aí não sabiam, aí a polícia precisava achar um culpado. E o menino estava passando lá, alguém falou, ele que estava passando aí, ele estava com um revólver, ele atirou, e ele nem revólver tinha, mas plantaram. E ele ficou preso muitos anos, acho que quase 20 anos. No fim ele foi absolvido, mas ele era um menino até assim, um menino esperto. Ele ainda tinha algumas coisas, ele roubava carro, às vezes ele entrava em casa, não estava lá, não era assim, mas ele nunca tinha cometido nenhum um delito grave. E esse último, quando ocorreu isso, ele tinha acabado de roubar um carro. E foi quando aconteceu, ele foi preso e acabou ficando os 20 anos na prisão. Então, nesse período, ele tentava saber por quê. Né? No final, quando ele estava... Aí ele até teve uma menina que era um crush dele, de teenager, que acompanhou, no fim se casaram depois que ele saiu da prisão e tal. Então, no final, que eu achei muito bonito, que ele, apesar de tudo aquilo, ele saiu sem rancor. Ele saiu sem rancor. E ele falou assim, eu não sei por que isso aconteceu comigo. Mas se aconteceu, deve ter uma razão que eu não entendo. Que eu não sei. Então ele passou todo aquele tempo, talvez se ele já tinha roubado um carro, né? Já estava aumentando. Primeiro roubava uma televisão, uma loja, depois um carro, e as coisas iam aumentando. Então, possivelmente, aquilo que parecia ser um mal para ele, o livrou de uma vida, ainda que talvez fosse pior, que trouxesse mais dívida, não para a pessoa social, mas para o espírito. Que aí passava uma encarnação, não se melhorando, mas se deteriorando.
Então ele pode ter aquilo que pareceu ruim para ele, foi na verdade para o espírito um salto imenso, evolutivo. Que além de impedir outros delitos mais graves, ainda talvez serviu até de pagamento por alguma punição, alguma coisa que ele havia feito de errado, porque o espírito ele progride sempre, ou ele estaciona, mas ele nunca regride. Então, por exemplo, se uma pessoa tem certas tendências nessa vida, ou de crime, ou de alguma coisa, pode ser ele já vem trazendo essas tendências de outras vidas. Mas o momento ela vai parar. E ela vai parar, normalmente, através do sofrimento, até a pessoa entender o porquê que isso está acontecendo comigo e querer mudar. E ele entendendo, por exemplo, a lei de ação e reação de causa e efeito, ela pode entender que isso serve para ela também e mudar e melhorar a sua vida. Então, coisas acontecem, a gente não sabe explicar por quê, mas deve ter uma razão, tem uma razão, e essa razão é para o nosso próprio bem. Porque existe também a benevolência de Deus, que Ele quer nos ver melhorados e evoluídos. Essa próxima passagem que nós vamos discutir agora, é muito interessante. E eu gostaria que vocês olhassem para a mesa aqui do café. Deus pune. Deus pune. Aí nós temos essa. A gente tem essa aqui na pergunta 633 do Livro dos Espíritos, que o Kardec ele faz aquelas perguntas bem característica dele, porque ele quer instigar o que é que acontece essas coisas. E aí ele tem a resposta da espiritualidade que vai falar para ele, e as respostas são maravilhosas. Então é Deus que pune. Então a gente tem aqui, ó. Ele fez uma pergunta, o Kardec fez essa pergunta 633, e essa aqui é a resposta ou parte da resposta. Então, essa foi a parte que nos interessava, por isso que eu trouxe essa parte. Então, não é Deus que pune, né? Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Ninguém comeu por excesso aqui, não, né? Não. Nem quinta-feira, né? Ninguém vai. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo que necessitas. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento que aquele excesso vai causar. Se atendesse sempre a voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Pergunte ao copo na mão de um hispano ou de prato, culpa é dele. Culpa é dele. Então nós temos não, sim, o porco. Porco faz mal. Quando você come meio porco, a culpa é dele, você que me fez mal. Eu comi em excesso em vários Thanksgiving antes, há um tempo atrás, e nos natais, e eu passava mal, muito mal. E eu queria culpar os doces, principalmente, né? Mas depois pensando, falei, mas eu poderia ter fechado a boca, né? Então, se for culpar alguma coisa, culpa a boca. Por que não se manteve fechada em vez de aberta? Mas, oi? O zóio grande, você vê aquele e aquilo, você já vai na sobre. Eu venho aqui, a hora que eu vi aqui hoje, eu vi os doces. Puxa vida. E essa é uma dos culpados em comer bastante. Então nós temos
na própria natureza, na própria vida, esses limites. E a gente sabe disso. A gente sabe dos excessos, mas tem o problema é a hora de falar basta. Esse é o problema. Stop. Mas uma hora vai ter que falar. Então nós temos aí na própria vida, nas circunstâncias, todas essas medidas a gente já sabe. E o excesso aqui é um exemplo muito característico. Esse é o da comida, porque é bom comer. É bom comer. Mas comer demais faz mal. Mas esse é um exemplo. A gente comete outros excessos também. Por exemplo, se você tem muito dinheiro, esbanjar dinheiro, que não tem nada mal a fazer, mais coisas com supérfluos depois, aquele excesso que você gasta com supérfluos pode fazer falta para o básico, e aí você fica deprimida, porque você não tem, faltou para isso, faltou para aquilo. Mas são todos os excessos, vício, jogatina, por exemplo. São excessos que causam dano à família ou a uma pessoa. Mas nesses casos, muito de jogatina, do vício, é um problema de saúde mental, essas coisas que, infelizmente, o espírito ou aquela pessoa encarnada, muitas vezes não tem controle, não sabe quando falar basta. Mas existem profissionais que podem fazer esse tratamento. Essa pessoa, ajudar essa pessoa a sair daquele vício, no caso, e a viver uma vida mais regrada, mais normal, para o seu próprio bem, porque ela vai... Muitos casamentos perdidos por pessoas, o pai que é viciado em jogo, alguma coisa que acaba com o dinheiro, não tem suficiente para prover para a família, por exemplo. Então é algo que ele tem, como espírito, a gente entende, tem que ter compaixão e tem como tratar. E muitos vão procurar tratamento, etc. Mas são esses excessos que nos prejudica, que nos faz mal. E que a gente não tem como você atribuir a culpa a outros, se é você que está tomando aquela decisão. Ninguém pode te mudar se você não quiser mudar. Você quer seguir aquele caminho. Não, eu vou fazer assim até eu quebrar a cara. E vai quebrar a cara. E muitos quebram a cara, mas aprendem. Outros não. Vão ter que voltar em uma próxima vida e uma próxima oportunidade para tentar corrigir aquilo. Equilíbrio. Equilíbrio. A melhor maneira de se viver a vida. Então a gente tem três filosofias que nos ajudam com isso. Ou que notaram seres que perceberam o sofrimento humano e que observaram que muito desse sofrimento humano é causado por excessos, seja de um lado ou seja do outro. Um dos grandes sábios a notar isso aí foi Siddhartha Gautama, o Buda. Excessos. Então, naquele dia da sua iluminação, depois de 40 dias meditando sob a árvore, sob a figueira, em algum lugar no Nepal, ele descobriu uma maneira de facilitar a vida do ser humano e, através dessa maneira, sofrer menos, que era o caminho do meio. Nem muito disso, nem muito, nem pouco. Então você trilha o caminho do meio, que é o mais eficaz. É o equilíbrio entre as coisas, entre as forças. Nem muito, nem pouco. O ideal. E nós tivemos um outro também, que é Aristóteles, também em sua filosofia ética, que ele chegou a essa mesma conclusão. Sábios que pensaram, que vieram trazer ensinamentos para ajudar o ser humano
a sofrer menos, ou a viver melhor. Mesma coisa, talvez ele tenha lido uma das sutras de Siddhartha, quando Siddhartha falou desse caminho do meio, e ele falou, isso aí realmente é assim. Mas é assim. Esse equilíbrio é a melhor coisa, é a maneira ideal de ter as coisas. O nosso corpo físico, por exemplo, é um exemplo desse equilíbrio. A nossa temperatura do nosso corpo é 37 graus Celsius. Então, é a temperatura ideal para que o nosso organismo funcione. Homeostase. Quando a gente entra num congelador, ou tem acesso ou contato com o gelo, uma temperatura menos de 37 graus, nós vamos sentir frio. Porque ele muda, ele sai daquele equilíbrio. Ou quando a gente entra em uma sauna, a gente vai sentir muito calor porque é acima. Então ela sai daquele equilíbrio. E o equilíbrio para a nossa temperatura é 37 graus Celsius, que é a temperatura ideal para o funcionamento ideal do corpo humano. Então a natureza tem esse equilíbrio que a gente deve aplicar também em nosso dia a dia, em nossa maneira de viver. Até conto de fadas, ou não é de fadas, mas conto infantil. Quem já leu Cachinhos Dourados e os Três Ursos? Goldilocks and the Three Bears. Já leram? Essa é bonita. A Goldilocks é uma menina que ela morava numa floresta e a mãe fala para ela ir buscar flores de manhã. Aí ela sai na mata para buscar flores e ela passa e encontra uma cabana que ela achou bonitinha. E aí ela achou legal, ela falou, o que será que mora aí, né? Ela foi tocar, não tinha ninguém respondeu. Mas na cabana morava 3 ursos. O pai, a mãe e o filhinho. Então o urso grande, o urso médio, que é a mãe, e o urso pequeno. Aí a mãe tinha feito mingau, a mãe que fez o mingau. Se fosse na casa, seria o pai, porque seria eu que faria o mingau. É mentira, Terta? A mãe fez o mingau. Só que o mingau estava muito quente. Então estava uma manhã bonita, aí alguém sugeriu, provavelmente a mãe, vamos então dar uma passeada aqui na floresta até que o mingau esfrie. E saíram. Nisso veio a Goldilocks, que é o Cachinhos Dourado, bateu na porta, ninguém atendeu, abriu, estava aberta, entrou. Aí ela viu a mesa, e na mesa então tinha 3 lugares. Tinha na ponta da mesa, que é do pai, lógico, né? O pai precisa ficar na ponta da mesa. Uma cadeira grande e um pote grande de mingau. Aí tinha outra cadeira, médio, da mãe, e o outro pequenininho do bebê, do ursinho. Aí ela viu, estava cheirando gostoso e tal, ela pegou, foi lá na grande e ela provou. Mas estava muito quente. Aí ela foi no do meio, ou no pequeno, estava muito frio. Aí ela foi no terceiro, que estava just right, certinho, na temperatura ideal. Aí ela comeu, tal, foi sentar na cadeira, sentou na cadeira do pai, muito grande. Foi na média, foi na pequena, muito pequena. Aí foi na outra, tamanho ideal, certinho. Aí ela sobe para dormir, ficou com sono, comeu mingau, muito, talvez. Aí subiu, tinha 3 camas. Aí ela falou, vou dormir. Então ela achou um colchão, deitou naquela cama. Mas a cama estava muito dura. Aí ela foi para outra, a outra estava muito mole. O outro colchão. Aí ela foi no outro que estava just right, certinho, ideal. Até aparecerem os ursos. Que correram com ela, sumiu o Goldilocks, nunca mais apareceu na floresta. Mas é tudo, até nisso aí o ideal, tudo certo, tudo naquele compasso, naquela maneira
naquele equilíbrio que facilita a vida de todos, nos dá conforto. Né? Mingauzinho na temperatura ideal, cadeira do tamanho ideal, colchão com a textura ideal. E tudo isso nós temos condições de fazer. Tudo isso aí, não tem excessos. Então isso facilita a nossa vida. E facilita os incômodos, as inconveniências que os excessos vão trazer, certamente. Vocês vão ver isso talvez ou na quinta noite ou na sexta, né? E ainda mais no mês que vem Natal e Ano Novo. Dia 2 de janeiro que diga como que foram nossas festas. Então, se Deus não pune, quem pune? Aqui nós temos uma resposta na pergunta 964 do Livro dos Espíritos, que Deus fez, que Kardec faz essa pergunta, então. Então, quem é que nos pune? E a resposta é: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Então, tem essas leis de equilíbrio por todo o universo. As galáxias, elas estão aí em seus lugares. As estrelas, os planetas, todos em seus lugares, sem nenhum conflito, graças à harmonia e ao equilíbrio entre as coisas, entre essa lei que Deus estabeleceu para manter tudo em harmonia, tudo em equilíbrio. Então são leis divinas que, quando quebradas, causam problemas. Então Deus tem suas leis que regem todas as nossas ações. Se as violais, e essa aí eu sublinhei, a culpa é sua. É sua. Você que violou. Eu tenho uma amiga, uma vez ela estava reclamando que ela tomou uma multa no trânsito. E ela estava brava. Eu falei assim: por que você tomou a multa? Porque eu não parei num sinal de stop. Eu não parei num sinal de pare. Eu falei, mas... E estava stop, né? Ela é brasileira, mas ela entende. Eu falei, você sabe o que quer dizer stop em português? Ela falou, pare. Eu falei, então por que você não parou? Mas não tinha ninguém vindo na outra direção. Eu falei, mas não importa. A regra, a lei do trânsito é que pare e você para. Então você tem uma lei social. Se você viola essa lei, você está sujeito a tomar uma multa. E ela achou ruim com o guarda. O policial. Mas ele não devia ter me multado, não tinha ninguém. Eu falei, mas ele só multou porque você violou uma lei. Então não adianta tentar escapar. A gente escapa muito, passar sinal vermelho, essas coisas. Mas o risco de você sofrer a consequência é grande. Então a melhor maneira é você obedece às leis, às regras. Você não as viola. E a mesma maneira da nossa vida. Agora, indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, no caso da nossa mesa farta aqui, foste guloso, vou punir-te. Não, é o porquinho que vai te punir. Não é nem ele, é o excesso, né? Porque ele, tadinho, foi até assassinado para nos alimentar. Deus traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Então, por exemplo, eu li no Brasil agora que acho que uma grande vitória do Brasil contra o Covid até
é que até há pouco tempo o Covid era a doença que mais estava matando no Brasil. Então, mas a doença que mais mata no mundo é a doença coronária, doenças do coração. E no Brasil voltou a doença do coração em primeiro. Então o Covid já baixou. Já é um sinal que o Brasil está tendo uma vitória. Mas o problema problema de coração muito tem a ver com esses excessos. Você come muita comida gordurosa, muito estresse, fuma muito, bebe muito. Todos os excessos, porque o coração tem um limite, todo tem um limite. Então, quando você excede, você faz ele trabalhar mais, ele vai sofrer uma consequência no futuro. Então, muitas dessas, a doença, por exemplo, do coração, em muitos casos, é evitável, pode-se evitar, mudando. A gente já vê hoje, por exemplo, a longevidade já está muito grande, e pessoas mais conscientes com a saúde, como com a alimentação, com exercício e tal. Quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, vai fazer, acho que, nem lembro, 40 anos, acho. 30 anos, 40 anos, o ano que vem vai fazer 40 anos que eu estou aqui. E eu vim para a Flórida. Aí quando para estudar inglês, quando eu cheguei aqui, eu só falava assim, pouquinho. Mas aí eu falei, eu vou me tornar fluente em inglês em 1 ano. Então eu era CDF mesmo. Eu não sei se usa essa palavra ainda no Brasil, usava no meu tempo. Então, não. Então eu lia muito. E eu tinha um dicionário, na época não tinha Google Translate, era na mão mesmo, né? Então eu lia tudo que aparecia. Uma das coisas era o jornal, porque eu sempre gostei de estar atualizado, sempre lia jornal. Então aqui eu comprava o Jornal da Flórida e eu lia de cabo a rabo, lia até a obituária, a página dos mortos. E eu ficava impressionado. A fulana que morreu 90 anos. Aí eu vi um outro lá, 95, morreu com 95, outro com 100. Eu falei, eu estou no lugar certo. Eu não saio mais da Flórida, eu vou ficar aqui. Aqui vive pra caramba. Porque não tinha, quase não achava pessoa assim com pouca idade Estou no paraíso. E até falava assim, na época, acho que por conta disso, né, que aqui é o gateway, a Flórida é o gateway to heaven, é daqui pro céu. Porque aí você vai passar os seus 90, 100 anos aqui, aí tá bem, você tá no lugar certo. Então a gente já está tendo uma maior conscientização agora. Então futuramente, obviamente, doenças cardíacas também devem perder esse impacto. Mas tudo depende da pessoa. Algum, obviamente, vem com um problema ou congênito, ou problema até reencarnacionista, até da própria prova da pessoa, mas nós temos muito controle de nossa vida. Temos muito controle do nosso comportamento, do nosso pensamento, do nosso sentimento. Temos como controlar. Nós já atingimos um nível de consciência que somos capazes de fazer isso aí, de reger nossa vida. De ser aí o mestre do nosso mar, como diz a música. Então, a nossa punição, aquilo que a gente culpa muitas vezes a outros e a outras coisas, é o resultado nada mais dessa infração que a gente comete, desses exageros. Então, o objetivo principal de nossos estudos, da nossa busca ao conhecimento, da nossa busca para evoluir, para melhorar como espírito, para sair dessa encarnação aqui melhor do que quando a gente chegou, que é o nosso projeto, é entender essas coisas, internalizar essas coisas e agir. E modificar. Nós temos um poder de transformação, um poder de mudança, de adaptação às coisas incrível. Se a gente soubesse do que a gente é capaz, quando a gente coloca a nossa vontade, a nossa intenção e nosso esforço, nós somos, a gente vê, e a gente até vê agora essa meninada, os novos espíritos vindo. E esse é conhecimento que nós já temos. Essa não é a nossa primeira vida, nem a segunda, a gente já viveu muito.
Então nós temos um conhecimento, embora aqui a gente utilize apenas um pouquinho, uma pequena fração do todo o conhecimento que a gente já tem, que a gente já vem trazendo de milênios e experiências, não só aqui. Então nós somos capazes, se a gente quiser. E a gente consegue se transformar. Bom, se está doendo, é melhor parar. Então, quando a gente analisa a nossa vida aqui, a gente vê essa situação, não estamos satisfeitos, tem coisa que não está bom para nós. Está doendo. Então, é melhor parar, analisar e mudar. E aqui nós temos uma outra frase de André Luiz, um outro ensinamento, que cada um de nós receberá de volta, pelas leis da vida, o que fizemos, pelo qual fizemos, quanto fizemos e como fizemos. Vai voltar, não tem como. Não tem. É ação e reação, é lei, é causa e efeito. Então, por exemplo, hoje a gente quer analisar a nossa vida, a gente quer ver o que é que está acontecendo. Então nós vamos procurar respostas, nós, naquele momento íntimo, a gente vai ver um pouquinho aqui. O que é que a gente fez? Como que a gente agiu? E se poderia ter feito melhor? Já vamos ver. E essas coisas, isso aí é uma lei infalível. Não adianta. Pode talvez não vir agora, nessa vida, mas virá em outras. E o propósito, como eu disse, nosso, em estudar, em aprender, é justamente ter em conta isso aí. E fazer as mudanças necessárias. Por exemplo, hoje, como eu penso? Como é que é a qualidade dos meus pensamentos, dos meus sentimentos? Para comigo, para com os meus relacionamentos, para com as pessoas com quem eu convivo. Como é positiva? Nós temos condições de encontrar, de dar claramente a resposta a essas perguntas. Nós temos todas as nossas ações, pensamento, sentimento, todos eles estão conectados ao nosso livre-arbítrio. A nossa liberdade, que é total, nossa liberdade de pensar, nossa liberdade de expressar, nossa liberdade de agir. Nós podemos fazer isso aí. Tudo. É uma liberdade que nós temos. E esse anônimo, ele deixou uma informação muito bonita aqui sobre o livre-arbítrio. E o custo do livre-arbítrio, né? Deus é tão generoso que nos dá a liberdade de plantar tudo o que quisermos. Nós podemos. Se quisermos. Temos condição. Mas é tão justo que colheremos exatamente aquilo que plantarmos. Paulo disse aos Efésios, creio: não vos enganeis. Deus não pode ser burlado. Tudo aquilo que você semear, aquilo mesmo você vai colher. Então, não tem como escapar. Mas nós podemos mudar quando não estamos satisfeitos. Como que a gente vai saber se a gente está fazendo isso certinho? Como que a gente vai saber se a gente está no caminho certo, se nossas ações estão boas, se nossos sentimentos, pensamentos, etc. Como? Se a gente sabe que tudo que a gente faz, todas as ações, vai gerar uma reação ou um efeito nas nossas vidas, que a gente já recebe isso diariamente, como que a gente faz isso aí? Nós vamos interpretar, como que a gente interpreta esses sinais? Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Então nós somos a árvore e os frutos é aquilo que decorre, que nasce de nós. Então esses frutos eles serão saborosos ou não muito, menos saborosos, depende de como está essa árvore. Então nós vamos saber. Então nós vamos examinar a minha vida. Como é a minha vida hoje? Por exemplo, a nossa saúde.
Como está a minha saúde? Meus relacionamentos? Minhas finanças? Então a gente vai saber como está. Podemos estar totalmente satisfeitos com o que temos. Mesmo que as coisas estão meio desequilibradas. Estamos bem, estamos em paz conosco, em paz com nossa consciência. Ciente de que estamos fazendo o melhor que nós podemos fazer. Cientes que nós não estamos magoando ninguém, que nós não estamos atrapalhando a evolução de ninguém. Então, fazendo essa análise desses frutos, de como está a nossa vida hoje, a gente vai saber se tem coisas que a gente precisa melhorar ou não. Sempre vai ter coisa que precisa melhorar, porque nós estamos... A evolução é infinita, então sempre tem o que evoluir, sempre tem o que melhorar. Sempre. Então, com essa consciência, nós vamos saber o que precisa. E vamos analisar friamente e vamos fazer essas mudanças necessárias. Porque o maior beneficiado será nós mesmos. A nossa vida vai ser mais agradável do que desagradável, mais feliz do que infeliz. Nós temos essa capacidade de transformar, como eu já falei, para o melhor. Uma frase muito bonita. Tudo aquilo que nós energizarmos, floresce. E tudo que nós não energizarmos, perece. Então, se a gente energiza coisas boas, ela floresce. Se a gente energiza coisas más e negativas, vai florescer também. Desenergizamos, perece, acaba. Então, a gente já sabe que tem, por exemplo, tipos de comportamento, sentimento ou pensamento que ele não é bom. Então, a gente já não pensa mais. Desenergiza. Você tá vendo? Aqui, ó, oportunidade de aprender a falar a palavra difícil. Tongue twisters, como dizem os americanos. Então, é melhor fazer tudo isso agora do que depois. E a gente tem a explicação dos espíritos na resposta da pergunta 983. Todas as penas e tribulações da vida são expiação das faltas de outra existência. Isso é bom. Essa é a expiação, porque às vezes, como eu comentei antes, a gente não vai entender por que a gente está sofrendo agora se a gente é bonzinho. Né? Então nós temos aqui uma resposta. Que muitas penas e tribulações da vida são expiação de faltas de outra existência. Ganhamos um break na outra. Né? Vou deixar passar dessa vez, mas você vai colher na próxima. Aqui você já está, coitado de você. Né? Deixa um pouco para a próxima. Então você vem para cá, você faz tudo certinho, mas a coisa dá tudo errado. Você não vai entender do ponto de vista de agora, se você não compreender, por exemplo, a continuidade da vida, a vida eterna do espírito, a lei de evolução, provas e expiações. Mas quando você entender, fala, puxa vida, igual o menino que eu citei o exemplo, que ficou 20 anos na cadeia e não entendia por que aquilo aconteceu com ele, que ele não foi o culpado, até chegar alguém e descobrir-se o culpado. E descobriram, ficaram amigos, até eles já eram amigos. Ficou amigo, o rapaz que tinha incriminado ele falou, eu fui obrigado, o cara aqui do FBI, ele me obrigou a te denunciar. Mas como já tinha, não deu nada, porque o julgamento já tinha sido feito, tornaram-se amigos. Então, ele não entendeu por que aquilo aconteceu na vida dele, mas pode ter sido justamente um pagamento atrasado. É igual aqui, né? Você não paga a conta, vai pro Serasa. É o Serasa? Não. Como é que é? Aqui não. Aqui vai no Brasil é o Serasa. Então, uma hora vai atrapalhar. Daqui 10 anos você vai lá e quer comprar aquela geladeira a prazo. Não dá, seu nome tá sujo. Mas como? Lembra aquela dívida 20 anos atrás? Tá aqui, ó. Então vai vir, uma hora chega. E é assim. É assim com a vida, sempre. E temos a explicação quando não a consequência
das da vida atual. Então temos tribulações que são penas e tribulações desta vida, que a gente tem condição de saber por quê e tem condição de mudar, e tem outras que de outra vida que a gente pode não entender por quê, mas se a gente tem essa compreensão mais profunda do ponto de vista espírita, por exemplo, da continuidade da vida, da evolução do espírito, karma, causa e efeito, essas coisas, então nós vamos entender. E é mais fácil a gente viver essa vida então. Então, dói, então eu vou fazer o melhor que eu posso aqui nesta vida porque eu quero sair dessa. E aqui você já está pagando. Chico, por exemplo, a gente ouve dele que ele quando ele recebia aqueles que tinham problema da visão, outros problemas de saúde, até a careca dele, por exemplo, ele falou, eu quero que venha tudo agora, porque na próxima eu não quero nada disso, não. Eu quero vir um pouquinho, né, melhor. Então você já está fazendo aquele pagamento, expiando, você está devolvendo aquilo, pagando pela infração cometida em outra vida. Logo que daqui houver saído, compreendê-los-eis. Então, o Espírito está falando aqui que é isso, tribulação, pena de vida passada, pode ser faltas de outra existência ou dessa. Que nós vamos entender depois que a gente sair daqui. Que a gente desencarna, volta para o mundo espiritual, conscientes, e a gente então vai entender porque nós sabemos, o Espiritismo ensina, e nós temos nas experiências de quase morte, por exemplo, que é um dos temas, eu já falei algumas vezes aqui que eu pesquiso, que quando aquela pessoa que está tendo uma experiência de quase morte, que ela deixa o coração para de bater, ela tem morte clínica detectada e ela é considerada para todos os efeitos, até aquele momento o corpo está morto e está sem consciência, às vezes ela está conectada ao eletroencefalograma, ao eletrocardiograma e não tem sinal nenhum, flatline. Então ela não tem vida do ponto de vista material. E às vezes ela passa por esse fenômeno 10 minutos, 20 minutos, meia hora, já teve casos até de horas, até ela ser reavivada. Então ela volta ao corpo físico. E depois ela vai contar o que é que aconteceu durante aquele período que os médicos disseram que aquela pessoa que já não tinha mais vida. Inclusive, legalmente, pode até iniciar doação de órgãos, ou remoção dos órgãos para doação, legalmente. Porque o corpo está morto. Aí ela volta, e isso são centenas de casos, centenas, milhares agora, porque como já tem muito. Então a pessoa vai falar que quando o coração parou, ela saiu do corpo. Ela viu o que estava acontecendo. Às vezes tem, em caso de criança, às vezes tem um parente, normalmente um avô, um amigo querido, um anjo guardião esperando. Então a pessoa sai do corpo, tem a ideia do túnel, aquele que vê um túnel, um ponto de luz super brilhante, uma paz indescritível, e aquela luz é atrativa, ela é atraída por aquela luz, ela quer seguir aquela luz, e ela segue, às vezes a luz se abre em um túnel, e ela então viaja por aquele túnel. Quando ela para, ela está num ambiente espiritual, onde ela reencontra parentes, amigos, professores, e também outros espíritos que ela não conhecia, e normalmente um espírito de luz, que elas chamam, por não saber como descrever. Alguns falam, se é cristão, eu diria que é Jesus, mas é um ser de luz, de amor infindável, de uma paz tremenda, que ela se depara e vão explicar para ela o que está acontecendo. Outros casos não tem esse ser de luz, mas tem outro, até parente. Ela fala, ela morria de medo de morrer, né? Aí ela morreu. Aí eles vão falar para ela fala, mas isso aí que está acontecendo, eu estou viva, você está viva, você está no mundo dos espíritos. E ela morria de medo de morrer antes de morrer, né? Ela fala assim, aí às vezes eles perguntam até, você quer voltar ou quer ficar? Ela fala, eu quero ficar, claro, isso aqui é bom demais. Fala, mas você não pode ficar. Ela fica, mas eu quero ficar. No fim ela volta, ele fala, você não é sua hora,
você tem que voltar, você tem que corrigir. Aí vão mostrar o que é que foi que tem que corrigir. Então ela vai fazer uma revisão da vida dela. Como que ela tem vivido a sua vida desde aquela encarnação, desde o seu nascimento. Então, em questão de segundos até, ela vai ter uma visão panorâmica de toda a sua vida, que pode, em nosso tempo, que seria segundos, que ela jamais esquece. Sempre claro, na vida toda. Então ela vai ver o que ocorreu, como que ela se comportou, como que ela se comportava com as pessoas, como que ela era. E ela vai ver todas, normalmente é assim, né, as falhas dela como espírito, porque ela vai se dar conta que ela é um espírito imortal, que tem vida após a morte, etc. Então ela vai fazer essa análise, vai ser mostrada para ela, ela está lá dentro. Não vai ser contado, ela vai sentir, ela vai ver. Então quando ela volta, ela vai, normalmente, ela se modifica. Então o que o Espírito está falando aqui é que nós vamos, então, nos dar conta, nós vamos compreender quando sair daqui, porque o nosso cérebro, apesar da capacidade imensa, tremenda que nosso cérebro tem, é ainda muito limitado pelas barreiras físicas. Mas, fora do corpo físico, a gente tem esse corpo mental, que a gente tem mais acesso às informações, inclusive a possibilidade, dependendo do desenvolvimento de cada um, de ver suas vidas pregressas, muitas delas em outras encarnações. Então, por isso que ele está falando, então vocês vão compreender depois por que isso aconteceu. E normalmente a gente vai ver que o que ocorre é para o nosso bem, para a nossa evolução. Tudo é assim. Então essa é a razão por que nós vamos compreender. Porque nós vamos ter acesso a coisas que hoje nós não temos, para o nosso próprio bem. Porque imagina voltar e lembrar quem fomos em outras encarnações, que se essa aqui a gente sempre teve, nós tivemos encarnações que não é bom nem lembrar, nem pensar. Então, deixemos assim, fazemos o melhor possível agora e a gente vai entender depois. Então, agora, como fazer essa mudança? Como analisar nossa vida para ver como que nós estamos vivendo, se estamos bem? Nós temos aqui um exemplo de Santo Agostinho. Benjamin Franklin, aquele que está na nota de $100, não dá para esquecer, né? O Benjamin Franklin está na nota. Eu sei porque eu já vi foto da nota. Ele fazia isso também, igual o Santo Agostinho. Ao final do dia, examine o que poderia ter feito contra Deus, depois contra seu próximo, finalmente contra você mesmo. Um minutinho antes de você dormir, né? Deita lá, como que eu fiz hoje. Benjamin Franklin fazia isso. Tinha também um monge budista, ele tinha pedras. Ele tinha um montinho de pedra branca e um montinho de pedra preta. Aí ele então fazia essa análise da vida dele. Então, se ele tivesse feito alguma coisa contra Deus, por exemplo, um exemplo, que o budista ele não tem Deus, não que ele não acredita, mas não faz parte do... Então ele pegava uma pedra preta. Ele fez o bem para alguém, pedra branca. Aí quando ele terminava de analisar, ele ia ver se tinha mais pedra preta ou mais pedra branca. Então, se tivesse mais pedra preta, obviamente você tem que mudar para mudar a cor, de preto para branco. Então essa é uma técnica que ele tinha para trabalhar a sua evolução. Então Santo Agostinho fazia a mesma coisa. E porque dentro disso aqui, isso finalmente contra você mesmo, porque a gente faz muita coisa contra nós. Não nos dá o valor suficiente, você não sabe de nada, você é burro, como que você pode ser tão idiota, essas coisas todas, né? Eu não presto, ele não gosta de mim porque eu sou assim. Então a gente faz muito dessas coisas. Às vezes a gente é o nosso pior algoz. Então a gente vê e muda. As respostas trarão sossego para a sua consciência. Se você fez tudo direitinho, tem pedra branca só. Ou apontarão erros, veja, que precisam ser corrigidos, só isso. Ele pode apontar erros que precisam ser corrigidos. Como é que a gente faz? Hoje, na era da computação, o computador está sempre tendo um update de tudo. Porque o próprio sistema ele detecta imperfeições
ele detecta erro e ele então faz aqueles acertos, as correções, para otimizar o sistema. A gente faz esse update na nossa vida também para otimizar a nossa existência, vendo as falhas e mudando. E a gente pode fazer. O autoconhecimento é a chave para o melhoramento de cada um. Conheça-te a ti mesmo, como diz o ditado em Delfos. Então a gente tem esse autoconhecimento, a gente se analisa e a gente faz as mudanças que faz. Porque a gente faz as duas coisas, boa e não muito boa. E isso é normal, porque nós somos ainda humanos. Mas se a gente fazendo essa análise, esse balanço, a gente tem como melhorar até. O que podemos fazer então agora? Kardec também pergunta para os espíritos, na 192, se é possível na vida presente preparar com segurança para si, para nós, uma existência futura menos cheia de amarguras. E, sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente permanece sempre no mesmo ponto. Então a gente não vai mais negligenciar a nossa evolução, nós vamos trabalhar sempre para melhorar. Porque é bom ser feliz. Quanto mais o homem se adiantar na vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Então a gente vai se adiantar agora. Não vamos fazer, não mañana, hoje. Mañana não. Se bem que é a Doris Day, que tomorrow is just a day away. É só daqui um dia. Mas uma hora não vai, né? Então vamos fazer hoje, lógico. Começar agora. Nós temos aqui uma outro André Luiz, também um ensinamento muito bonito, que se aplica às faltas que a gente pode cometer e como também o nosso aprendizado. A lei é viva e a justiça não falha. Então existe a lei e existe a justiça da lei. Atravessou semáforo de pare ou vermelho, tem a possibilidade de ser multado. E aqui é a mesma coisa. E a justiça ela vai chegar. Ela é viva e não falha. Uma hora ou outra ela chega. Esquece o mal para sempre. Esse ele está avisando, dizendo para que fazemos. E semeie o bem a cada dia. Ajude aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. A gente comenta, até recentemente com minha esposa, ela trabalha faz serviço caritativo e tem estudos feitos de pessoas que sofrem de depressão, por exemplo, que estudos colocam aquelas pessoas para fazer o bem, para participar de alguma atividade onde ela vai ser a pessoa que ela está trazendo um pouco de alegria para alguém. No caso, ou servir comida para homeless ou alguma coisa desse tipo. Ou até a caravana de amor que o Centro Espírita alguns têm. Então, essas pessoas nessas atividades de fazer o bem, sobretudo voluntariamente, quando é medido o seu cérebro, os seus hormônios e tal, vê-se um aumento na serotonina, por exemplo, e outros hormônios que dizem da alegria. Então, o próprio fato de fazer o bem, porque a gente nasceu para fazer o bem. A gente nasceu, às vezes faz mal porque a gente não sabe bem. Mas, sabendo melhor, vai. Então, existe esse benefício. E é isso que o André Luiz está querendo dizer aqui. Você auxiliando os outros que te cercam, você está auxiliando a si mesmo. Praticando o amor, a compaixão, o altruísmo, que é a essência de valores dos espíritos adiantados em evolução, que é o nosso caminho. Nós já estamos evoluindo e seremos ainda mais evoluídos a cada encarnação. Então isso é bom para nós mesmos, nós somos os beneficiados. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, que é o que fizemos ontem e agora estamos colhendo os resultados, não esqueças que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Essa parte é maravilhosa.
é maravilhosa. É o nosso destino em nossas mãos. É hoje, é esse momento. É o que nós estamos pensando agora, sentindo agora, agindo agora, que vai determinar a felicidade desse momento, dessa vida. Então, e das memórias, aquelas memórias gostosas que a gente tem de nosso passado, relembrar o nosso passado. É tudo o agora, porque no passado não foi-se. A gente não vai fazer nada, e nem o futuro. Então a gente só tem controle desse momento. A gente só tem controle de como usamos esse momento. Do bem que fazemos, da melhoria que trabalhamos para nós. É o único ponto em nossa existência que nós temos controle, é o agora. Porque é ele que vai determinar, como o André Luiz está dizendo, o nosso ontem. É o momento que vai encher o nosso passado de lembranças alegres e felizes. E que vai também arquitetar o nosso futuro. Como será a nossa vida o amanhã. Que vai ser também um hoje que a gente vai ter também esse mesmo poder de transformação, se a gente quiser. Ou de permanecer no mesmo estágio, ou piorar ainda, se a gente ainda persistir na maneira equivocada de viver. A maneira equivocada de pensar, de sentir. Não tem jeito. Vai ser um ontem de amargura e vai ser um agora de amargura e um futuro de amargura. Mas nós temos em nossas mãos esse controle de mudança, se a gente quiser. Depende de nós. E nós usando esse momento, esse hoje, da melhor maneira que nós pudermos, fazendo tanto bem quanto pudermos fazer, para tantas pessoas quanto nós pudermos fazer, transformando pensamentos otimistas, alegres, felizes, sentimentos, avaliando hoje, por exemplo, nossos relacionamentos e nossas pendências com as pessoas que participam nessa nossa vida, que são nossos parceiros evolutivos. E, sobretudo, aqueles que ainda guardamos mágoa, porque também por ignorância pode ter feito alguma coisa que nos entristeceu ou que nos prejudicou. E que a gente mantém dentro de nós aquele rancor contra aquela pessoa, em vez de perdoar. Ou pessoas que nós bem sabemos, em muitos casos, nós é que fizemos coisas que magoamos. Nós magoamos. Nós ofendemos. Nós causamos sofrimento para aquela pessoa, de alguma extensão ou outra. Então, como que a gente muda a partir de agora, nesse momento, nesse hoje, como que a gente transforma essa força, que no caso é uma força negativa e também está para problemas cardíacos e até mesmo de câncer também é um veneno. E que a gente, nos libertando disso aí, pode transformar a nossa vida, como é cientificamente provado. Então, perdoando aqueles que nos ofenderam. E pedindo perdão àqueles que nós ofendemos. Não é fácil, mas é necessário. É necessário para o nosso próprio bem. E hoje nós temos as condições de fazer isso, porque nós temos mais acesso às pessoas. Se a gente não consegue fazer isso verbalmente, chegar tete a tete com aquela pessoa e falar, perdoa-me, ou eu te perdoo, dá para mandar um e-mail, WhatsApp. Né? Ou um e-mail, alguma coisa, fulano. Às vezes a pessoa vai até, nem sabe do que você está falando. Eu não lembro disso aí não. Mas às vezes sim. Mas para nós, o que vai acontecer? Vai nos libertar daquele sentimento negativo.
E ele vai afligir. É como gotinha de veneno que vai poluindo o sistema inteiro. Então a gente sabe disso. A gente sabe que isso atrapalha a nossa evolução, que está impedindo. E a gente se liberta daquela mágoa, daquele rancor, daquelas pessoas. Perdoa, não, já fez, acabou. E tanto aqueles que nos ofenderam de alguma maneira, ou nós o fizemos, talvez nem tanto por maldade, mas por ignorância. Nós ainda somos espíritos aprendendo, a gente ainda não sabe às vezes a coisa direita, né? Vingança, não, ele fez, eu vou fazer pior. Você não me conhece, você não sabe com quem você está lidando. Seja dócil. Aquele que vem com aquela amarga, oferece uma doçura para ele. Ele não vai, você desbanca a pessoa muitas vezes. E seja humilde para pedir perdão. Pode até treinar o seu espanhol. Fulano, meti la pata. Lo siento. Desculpa. Pronto. I'm sorry. Ou então, para o outro, fulano, olha, eu tenho esse negócio que você me fez, provavelmente você nem se lembra mais, mas eu queria que você me perdoasse. Porque ele me incomoda a gente. Isso nos incomoda também. E o que a gente faz? A gente se liberta. Né? A gente se liberta disso. Você tem aquilo. E é uma limpeza, é uma expiação consciente que a gente está fazendo em benefício nosso próprio. E muitas vezes aquilo está incomodando aquela pessoa também. Sobretudo se é pessoa do nosso meio. Porque normalmente as que nós mais ofendemos, que nos ofendem, são de nossa família ou parentes ou amigos, que são espíritos com os quais nós concordamos e até programamos vir juntos para justamente ajudar um ou outro a evoluir. Talvez ele não saiba, mas nós sabemos que é essa a função de cada um de nós, que nós estamos aqui para esse propósito. Então a gente toma o primeiro passo. A gente tem a grandeza de ser aquele que vai tomar o primeiro passo. Não tem vergonha, não tem humilhação nenhuma em falar para alguém: perdoe-me pelo erro que eu cometi. É grandiosidade e é algo que já pertencente a espíritos evoluídos que têm essa capacidade de reconhecer o seu erro e pedir perdão. E ir e não pecar mais. Ir e não pecar mais. Então, nós temos esse controle. E nós temos em nossa doutrina espírita todas essas diretrizes. E fazendo isso, toda essa análise, esse reconhecimento de coisas que nós precisamos mudar e fazendo as mudanças, nós vamos estar vivendo a vida que diria Sócrates, uma vida que vale a pena ser vivida. Muito obrigado.